Há pouco tempo atrás, alguns comunistas foram no podcast chamado AZ Ideias, né? E lá criaram um debate muito interessante, né? Sobre essa questão de como o comunismo deve se integrar na sociedade e, por fim, fazer uma revolução armada, né? E tem alguns cortes que eu separei aqui pra vocês que é interessante a gente falar sobre. A gente não viu uma grande, um grande afinco, um grande esforço pra tentar disputar esse espaço mesmo, pra tentar disputar com a direita que nadava de braçada na internet. E por que a gente acha que o tampo na internet é tão importante? Porque todo mundo tem celular hoje em dia. Todo mundo tem WhatsApp, sabe? Os WhatsApp tem tipo 160 milhões de usuários, é um número absurdo. E todo maluco que trampa em iFood e Uber tá com o celular na mão. E eu sou reconhecido o tempo todo por iFood, Rappi e Uber na rua, porque eles ficam vendo meus TikTok quando eles estão esperando chamada, tá ligado? Então a gente julga que isso é importante, porque qual que é, o Humberto ia falar isso, né? Qual que é a primeira etapa? A gente tem que fazer o comunismo deixar de ser tabu nos debates, nas conversas, no diálogo. Me dá uma noção de tabu. Tabu é um assunto que sequer a gente... Firmeza, mas aonde que o comunismo é tabu, na sua opinião? Ele era tabu e o anticomunismo é tabu. Assim, o comunismo, assim, a galera nem sabe o que é e não gosta. Esse é o tabu. O tabu no sentido de é algo que sequer é mencionado, porque é uma discussão que não precisa ser feita. Todo mundo sabe. Comunismo é um tabu, ele é ruim. Toda a maneira que ele foi aplicado no mundo foi aplicada e foi mostrada que é ruim. Até mesmo pior do que o nazismo na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. O comunismo matou muito mais do que o nazismo. Se você pega a história do comunismo desde o seu início até hoje, foram mais de 10 milhões de pessoas mortas. O que aconteceu na Ucrânia com o Holodomor, entendeu? Todos os países que foram aplicados. Cuba, hoje em dia, vive nos anos 50, praticamente parado no tempo, porque é um país que decidiu seguir essa linha de comunismo / socialismo. Então, sim, pra mim, quem fala de comunismo deveria ser silenciado, assim como quem fala de nazismo, porque é tão ruim quanto, entendeu? Se mostrou ser muito mais ruim ainda. Gostei. Eu vou dar um exemplo. Por que eu pude construir uma carreira na internet? Eu fiquei 1 ano sem ganhar dinheiro com a internet, porque eu fui sustentado pela minha mãe nesse ano. Gostei. Eu só pude ter uma carreira na internet porque eu tinha esse direito, o direito de ficar 1 ano com a minha mãe sem ter que providenciar. Sincero. E aí é que tá. Não, eu quero que as pessoas escutem isso pra não ficarem iludidas com a minha carreira. É muito fácil querer fazer uma revolução quando sua mãe utiliza do capitalismo malvadão pra sustentar você, não é, senhor Ian Neves? É engraçado, né? Enquanto eu tô aqui gravando o vídeo, eu tô pensando aqui, olhando pro relógio horário que eu tenho que ir trabalhar, né? Incrível como isso é cômico e cai tão bem como uma luva, sabe, né? O Ian Neves, né? Uma pessoa que quer lá fazer uma revolta revolucionária. Ele foi sustentado pela sua mãe até um dia a internet, no caso o YouTube, capitalista, malvadona, conseguir bancar ele, entendeu? Olha pra você ver que cômico. Chega até a parecer uma piada de mau gosto, né? Eu acho mais engraçado ainda ele chegar e falar isso pro carinha lá que quer pichar São Paulo inteira, sendo que esse carinha, com certeza ele veio realmente da favela, né? Enfim, com aquele discurso de que trabalhou muito, né? Que provavelmente foi o que aconteceu na vida dele. Vendo o playboyzinho de apartamento chegar nele e falar sobre revolução, sobre simplesmente parar de trabalhar e invadir o estado com armas, e um cara que teve a vida ganha, um playboyzinho que não trabalhou, que não teve que trampar igual ele, tem que explicar pra ele sobre revolução, sobre o que é ser trabalhador, sabe? Chega a parecer até uma piada de mau gosto. Pra não também abandonarem o trampo e começarem a criar na internet achando que vão chegar nesse patamar de sustento, porque a internet é muito cruel, a pirâmide é muito estreita. A soberana no futuro pode fazer o trabalho da sua mãe? Pode. Nós já estamos, de certa maneira, começando a fazer. Tem tem muita gente que é muito ferrada que tá na Soberana, que Soberana é que mantém essa pessoa podendo militar. Isso já tá acontecendo. Por isso que a gente tem uma loja, por isso que a gente se financia. Gente, se vocês querem mesmo fazer uma revolução comunista no país, comece a viver do comunismo. Ter uma loja, vender pra internet, usar dinheiro da internet pra poder manter essas ideias imbecis e idiotas de vocês, não é nada comunista. Muito pelo contrário, é capitalista, entendeu? Utilizar o capitalismo pra poder fazer uma revolta comunista, pelo amor de Deus, né? É tipo China. É o país que eu considero comunista, mas é capitalista pra caralho também. Puta que pariu. Por isso que tá grande do jeito que Toda tá. gente ferrada na Soberana? Tem, mano. Pra caralho, Por que essa estética não fica aparente? Porque a gente tá tentando ver ainda como que apresentar esse tipo de coisa. Eu acho que eu escutei de outro jeito, né? Os textos, a gente tá tentando ver como a gente pode enganar as pessoas pra falar pra elas que dá certo, né? Tipo assim, como é que eu vou provar pra alguém que tá certo, sendo que todas as vezes que tentamos aplicar o comunismo no mundo, deu errado, tipo... mano, vem cá dar certo. Mas e a Rússia lá na União Soviética? E aí, mano? E o Camboja, e Cuba, como é que é? E aí, mano? Como é que tá a situação aí desses países aí? Como é que eles estão bem no comunismo? Fala pra mim. E a Venezuela lá no socialismo, como é que tá a situação lá? Aí o pessoal sempre fala aquele argumento de que não, os Estados Unidos, ele vai lá e restringe, não pode pegar isso, não pode fazer aquilo com os países, tipo Venezuela, né? Aí você vê, né, que a Venezuela tem vários acordos comerciais com vários países do mundo, tipo Canadá, acho que a Venezuela é um dos países que o Canadá mais negocia, Brasil também negocia bastante com a Venezuela, então assim, os caras vivem naquela merda lá, além de ter um ditador maluco, né, no seu governo, né, é um governo socialista, cara. Felizmente é isso que acontece com países assim, que vai pra esse lado do comunismo / socialismo.
socialismo. Mas ainda te pergunto, cara, me fala um país que deu certo com o socialismo, me fala um país que deu certo com o comunismo, me fala, me mostra o contexto histórico, fala esse país, até o feudo durou mais tempo que o socialismo barra comunismo, porque é uma forma econômica de que não é sustentável, não é de pensar, entendeu? Eles ficam muito com esse argumentinho de salvar o planeta, de quero preservar o planeta porque o capitalismo vai destruir o planeta, mas cara, os países que mais ajudam o planeta são países capitalistas. Ou você acha que o capital vem como? Você acha que dá pra ajudar o planeta só com falácia e falando que vai ajudar? Claro que não, filho, você tem que gastar dinheiro. E socialismo e comunismo não tem dinheiro pra gastar. Coletiva é válida. Veja, quando o Ian tá falando que tem que ter um partido para conduzir a revolução, não quer dizer que é um desses partidos que existe. Certo. Eu acho que não tem esse partido no Brasil hoje. Certo. O lance, assim, eu acho que você tem razão. Pode ser um time de futebol, uma escola de samba, na questão, um terreiro, qualquer coisa. Uhum. Mas isso, em algum momento, vai ter que começar a ganhar mais capilaridade. Entende o quê? O que é capilaridade? É conseguir entrar e penetrar de fato nas pessoas, fazer crescer a parada. Pode começar com um time de futebol de várzea, mas não vai ser o time de futebol de várzea que vai levar a cabo até o fim. Aquilo vai ter que crescer pra uma coisa para além. Tá entendendo? O que seria esse além? Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. Não, e falando em letras claras, tomada armada do Estado. E bom, sinceramente, eu consigo ver aqui que o rapaz está completamente deslocado da realidade. É algo bem comum entre o pessoal, né? O pessoal militante, assim, eles ficarem em um mundo paralelo, parece. Eles não têm muita ciência do que passa no mundo real. Por exemplo, será que ele pensa que quando ele sai na rua, o pessoal fica pensando, caraca, olha como o Ian Neves falou no debate ali, né? Pô, foda. Quando que a revolução vai chegar? Pô, caraca, olha o Ian Neves ali, esse daí é um grande líder pra nós. Caraca, olha o Ian Neves ali, ele vai liderar a gente rumo aí a revolução dos trabalhadores, esse tipo de coisa. Cara, você tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Cara, um trabalhador, né, o cara que tá lá trabalhando como metalúrgico, o cara que tá trabalhando como pedreiro, o trabalhador mesmo da classe operária ali, o cara quer trabalhar pra sustentar a família dele, para comprar o alimento de amanhã. Você acha que o cara tá pensando em pegar em arma e ir contra o exército, contra pessoal armado, treinado? Ian Neves, pelo amor de Deus, eu não vou ficar aqui no ad hominem, porque é o que mais dá vontade de fazer, mas eu não vou fazer isso. Eu acho que a expressão do Galo ali resume muito bem a minha opinião referente a essa parte aí, né? Mas, cara, se coloca no seu lugar. Você acha mesmo que um trabalhador vai querer colocar o peito dele, a cabeça dele, colocar o corpo dele na linha de frente em um tiroteio, uma guerra, porque revolução armada é isso, não sei se você sabe. Você acha que um cara desse vai querer colocar, né, a vida dele ali em risco pra defender você, cara? Pra levar você ao poder aí, pra você possivelmente conduzir uma espécie de revolução socialista. E não precisa ser nem você, não. Você pode falar, não, vai ser outro aqui do meu grupo e tal, né, do grupo que você tem ali. Cara, eu tenho certeza, Ian Neves, que qualquer um cara do seu grupo aí não tem a mínima ideia do que é passar dificuldade. Eu tenho certeza absoluta. Cara, tu falou aqui no vídeo que tua mãe pagava a tua conta enquanto você tava tentando crescer no YouTube. Cara, você tá louco? Você tem ciência do que você tá falando, cara? Você acha que aqui é facinho? Você acha que aqui embaixo aqui é facinho, é tranquilo? Mamãe paga a conta e aí a gente, né, vai tentando. Não é assim que funciona a vida, não, cara. Enquanto, ó, vou te dar um exemplo aqui. Enquanto tá o pessoal trabalhando aqui no canal no YouTube, eu garanto que tem um outro pessoal trabalhando por fora, no supermercado, ou vendendo alguma coisa, ou atendimento ao cliente, por aí vai. Eu acho que a vida é fácil aqui, cara, que a gente pode dar uma relaxada enquanto, né, vai pensando em planinho de revolução. Não é assim que funciona, não, cara. E outra coisa, você tava falando um tempo atrás aí, Ian Neves, que você tava precisando de sei lá, você tava precisando de um tempo, que você falou, né? Você tava falando que precisava de um tempo pra colocar as coisas no lugar, falando de questão de saúde mental. Me fala, onde é que você vai ter saúde mental numa revolução, amigo? Você tá de brincadeira? Acho que ter saúde mental numa revolução? Você acha que quando os guerrilheiros cubanos lá, né, os revolucionários cubanos, fizeram a tomada do poder, você acha que eles tiveram tempo pra falar de saúde mental? Você acha que quando os bolcheviques tomaram o poder na Rússia, eles tiveram tempo pra falar de saúde mental? Cara, você tá falando de tomada armada do poder, isso é guerra. Isso é guerra. Você tá falando de guerra, amigo. Uma pessoa que tava esses dias por causa de comentários do MBL, né? Por causa de comentários do MBL, comentários que feriram você a ponto de você falar, não, gente, a gente tem que buscar, né, uma saúde mental, a gente tem que buscar ficar bem. Antes de fazer uma revolução, a gente tem que buscar ajuda. Eu garanto, Ian Neves, eu garanto pra você, primeiro rugido de uma metralhadora, tu vai implorar pra sua mãe lá tirar você daquele campo. Porque a gente tá falando de guerra, cara. A gente tá falando de guerra, a gente tá falando de morte, a gente tá falando de conflito, a gente tá falando de pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso, só querem ganhar a vida trabalhando honestamente no meio de um fogo cruzado. E se você acha que a galerinha de apartamento na Zona Sul tem mais preparo do que o exército pra um conflito, você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né?
O que você tá tentando promover, cara, é um massacre. E adivinha, não vai acontecer nada, porque, bem, o Ian Neves faz parte da turma, né, pessoal? Então, ele pode falar de tentativa de golpe de Estado, que não vai acontecer nada. Todo mundo vai levar de, isso só foi uma interpretação, igual eu vi um rapaz passando pano, não vou citar nome aqui, mas eu vi, né, o rapaz passando pano pra isso. É triste, cara, é triste. São pessoas que poderiam estar fazendo um serviço muito melhor com a informação que tem, ajudando pessoas de verdade a se informar, enquanto ficam aí nesse mundo de fantasia, pregando tentativa de golpe e a propagação de talvez um conflito que vai dizimar um monte de família. Cara, não tem a mínima noção do que fala, é inacreditável. Quero agradecer ao Abutre aí pela oportunidade e que futuramente voltemos a comentar mais temas, né? Mas e se acontecesse uma revolta comunista no Brasil, como seria? Simular esse cenário é bastante complexo, né? Até porque todas as informações que temos sobre o comunismo e como foi as revoluções comunistas, né? Sempre deu merda, sempre foi ruim, sempre gerou morte, desemprego, inflação alta e um país quebrado. O cenário de revolta comunista no Brasil é uma tarefa muito complexa. Ela envolve muitas variáveis e também incertezas, então é muito difícil criar uma coisa parecida. Mas eu vou tentar fazer uma visão geral de como seria com base em eventos que já aconteceram durante a história no mundo, entendeu? Então pode ser que a gente chegue em algo aqui. Geralmente, o comunista começa como revolta popular, né? Geralmente costuma ser de mobilizações de trabalhadores e grupos marginalizados, né? No Brasil, isso é ao contrário, né? Sempre riquinhos, mauricinhos, filhinhos de papais que não trabalham porra nenhuma e querem fazer alguma revolução imbecil aí. Mas vamos imaginar, né, que todos eles são realmente trabalhadores, fazem parte da classe dos trabalhadores, assim como eu e você. Isso pode levar a graves protestos e manifestações, né? Então, assim, vai gerar uma revolta no Brasil inteiro. Então já começa a dar merda por aí. Digamos que os protestos deram certo, vários protestos no Brasil inteiro, né? Então esses comunistas bostas têm atenção ao governo. E qual seria a resposta do governo? O governo pode responder de várias maneiras, desde repressão violenta ou negociações da reforma, né? A resposta do governo geralmente sempre é influenciada de acordo com um evento, né? Se for uma manifestação, caso armada, o governo vai responder à altura. Se for pacífica, o governo vai responder à altura. Na visão do Ian Neves, a visão burra e imbecil, seria uma revolta armada. Então o governo iria responder de maneira armada também. Então seria o seguinte, essa situação. Pessoas que trabalham na rua normalmente, né? O cara lá que vende um camelô, uma coisa assim, com a arma na mão contra um cara do exército que treinou a vida toda. Então você já viu esse cenário, né? Um cenário de carnificina. E só pra poder sintetizar melhor esse cenário, o governo dos estados, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, eles massacram o crime organizado todos os anos, né? É como se fosse uma prensa hidráulica em pessoas que mexem com armas, treinam outras pessoas e etc. E o Ian Neves, com seu Jeep Renegade, menininho de papai, filhinho de apartamento, vai subir a Brasília, onde tem uma merda de um tanque lá, pronto pra atirar nele. Pelo amor de Deus, parece ter palhaçada. Mas eu tô tentando não fazer um ad hominem aqui e tentando ser mais coerente, né? Então vocês já viram, né? Carnificina. Mas vamos supor, né? Vamos supor que não gerou carnificina. Beleza, a revolta deu certo, né? Todo mundo agora virou comunista, blá blá blá, né? Agora vamos para o aspecto econômico. Que país vai querer fazer economia com um governo ditatorial que gerou carnificina para poder se estabelecer? Me explica, qual país vai querer? Mas, enfim, né? Essa revolta pode causar uma instabilidade econômica imensa, cara, levando à inflação, desemprego e possivelmente até uma crise econômica, fodida. Isso é uma característica de qualquer país que teve uma revolta comunista. Você passa pelo inferno pra continuar no inferno, não é tipo passar pelo inferno pra poder ir pro paraíso, não, entendeu? Sei lá, como alguns países, quando eles estão no comunismo, eles passam pelo inferno, depois eles ascendem pro capitalismo e vão para o paraíso, entendeu? Na cabeça desse pessoal, eles acham que fazendo a revolta comunista, no outro dia tudo vai estar normal, tá ligado? Eles não pensam que empresas vão sair mano, tipo assim, imagina do nada a Chevrolet falar tchau. Foda-se, não vou vender mais aqui, não quero meus carros aqui. O que vocês iriam fazer? Um montão de pequenos empresários também tendo que fechar suas portas para poder ir para outro país, porque não quer viver num país ditatorial como esse, onde o governo, de tudo é centralizado na mão do Estado, do governo. Vocês têm noção o quanto é imbecil esse tipo de pensamento? Agora imagina a repercussão internacional que isso iria causar. Dependendo da resposta do governo e o impacto global, a comunidade internacional pode intervir de várias maneiras, por sanções econômicas, apoio diplomático ou intervenção militar. Eu imagino vários países fazendo uma coalizão para entrar no Brasil
Brasil porque tem vários brasileiros sofrendo com a porra de revolução imbecil armada. Porque comunistazinho de apartamento teve uma ideia idiota lá, enquanto a mamãe bancava eles. E isso tudo que eu falei pra vocês leva anos. Então assim, a mudança do regime não seria de um dia pro outro, da semana pra outra, seria anos, entendeu? Olha a situação da União Soviética. Quanto tempo levou, entendeu? Quanto tempo com Trotsky, Stalin, Lenin, enfim, pessoas morrendo o tempo todo, a Ucrânia no Holodomor. E, galera, esse pensamento aí devia ser combatido com censura, não tô brincando. É mesmo o pensamento de quem é nazista, tá ligado? É incrível como esse pessoal aí fica de boa e o governo não faz porra nenhuma. Aí isso não faz sentido, velho. É difícil até de pensar que isso acontece. E a Neves, sabe por que as pessoas nunca irão dar razão pra você ou ouvidos pra você, cara? Ou pro seu grupo? É porque, cara, essas pessoas vivem na vida real, elas trabalham de verdade, entendeu? E infelizmente ou felizmente a vida é assim. Bom, é praticamente impossível simular um cenário comunista, de revolta comunista onde deu certo, que coisas saíram boas, porque nenhum deles deram certo, entendeu? E infelizmente, todos aconteceram essas merdas, essas cagadas aí, entendeu? Então, assim, comunismo não é um pensamento bom, nem nada saudável de se espalhar. Pô, seria maravilhoso, cara, se o mundo fosse igual a cabeça desse pessoal acha que é, onde tudo é maravilhoso, a pessoa produz pra mim, eu produzo pro outro e todo mundo sai feliz, entendeu? Seria paraíso, cara, um paraíso. Só que a realidade não é assim. A realidade não é assim, pô. Ou felizmente... foda-se, entendeu? Isso acontece. A internet foi criada no final da década de 1960 durante a Guerra Fria pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E o objetivo era facilitar a troca de informações estratégicas de guerra através do sistema de compartilhamento de informações entre pessoas distantes geograficamente. Ou seja, a internet foi fundada para combater os comunistas. E hoje, literalmente, estamos fazendo isso de novo, só que na década de 2023. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas o conflito de interesses entre os dois países resultou em conflitos armados ao redor do mundo e em uma disputa que ocorreu em diversos níveis, como a economia, diplomacia e tecnologia. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, a Guerra Fria teve o seu fim. Mas mesmo com o fim da União Soviética, né, e do fracasso do comunismo como um todo em todos os países onde ele foi aplicado, por que as pessoas ainda insistem nessa ideologia fracassada sem sentido? Ideologias políticas como o comunismo são complexas e podem ser atraentes para as mentes mais fracas e burras. Mas de uma coisa eu sei, não importa o país ou onde ou que época for ser aplicado, o comunismo sempre usa o mesmo argumento. Sempre quando você escuta os argumentos de igualdade e justiça social, crítica ao capitalismo e idealismos falsos, né, as pessoas que são pouco politizadas sempre caem de mãos beijadas nesses argumentos. E eu acho interessante que a única crítica que o capitalismo faz ao comunismo é a seguinte: mostra um país que deu certo que você terá a minha atenção. E o que eu acho mais engraçado em comunistas de apartamento é eles virem apontar erros do capitalismo, sendo que a ideologia deles nunca deu certo em lugar nenhum. É como viver no conto de fadas, entendeu? Parece mais algo ficcional do que algo real. Eles vivem no mundo da lua, com certeza. E sempre que é questionado, mas nunca deu certo, por que daria certo agora? É sempre a mesma desculpa. Não, a maneira que foi aplicado foi errado. A maneira que eu conheço, que eu estou pregando é a certa. Irei aplicar de maneira certa. Você jura? Quantas pessoas no mundo que se dizem ser comunistas e tentaram fazer um golpe, alguma coisa do tipo, tentou com esse mesmo argumento de que o meu é o certo e o deles foram errados. Mas o que eu acho engraçado é que todo comunista vem do mesmo berço, o maldito do Karl Marx. E sinceramente é uma coisa que todos têm em comum. Assim como o Karl Marx, que era um menininho sustentado pelos outros, né, pela sua mulher, pelos seus parentes que eram ricos, né, todos os comunistas também são sustentados pelos outros, né. E aqui no Brasil temos exemplos muito bons de comunistas que são sustentados, né, pelos outros, né, onde não vive uma realidade de um brasileiro comum que acorda cedo para ir trabalhar e simplesmente querem vir e falar pra gente, né, que nós temos que fazer uma revolução armada, subir até o topo e tirar os políticos, porque isso na cabeça dele é o correto, sendo que o correto é você simplesmente pegar e aplicar o capitalismo na prática, abrindo mais empresas e tornando mais fácil o poder de compra. Não é esse o jeito certo. O jeito certo é simplesmente eu largar minha família, pegar um AK-47 e protestar. Esse é o jeito certo? Pelo amor de Deus. Bom, galera, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, comenta, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do Shao Kahn para nos apoiar nessa plataforma. Eu espero que vocês todos fiquem com Deus. Quem não acredita em Deus vai tomar... Brincadeira. Brincadeira, entendeu? Se você não acredita em Deus, continue acreditando naquilo que você achar melhor. No universo, em Deus. Mas é isso. Fica com Deus, que é a base de tudo. Até o próximo vídeo.